Irmãos, lição número 12, vamos estar aí abrindo a nossa revista. Vamos falar hoje sobre missões, uma semeadura com amor e trabalho. Algo muito interessante da nossa lição de hoje, que Jesus já fez o favor de explicar a parábola. Então, o que nós viemos fazer aqui? Se a gente vem para aprender e entender sobre a parábola do semeador ela é muito conhecida, só que ela é uma das parábolas de Jesus, que quando ele conta a parábola, na sequência ele já explica o que significa o quê. E aí qualquer pessoa pode ler lá a parábola e entender, a terra rochosa é isso, os espinhos são isso. Então o que nós vamos aprender nessa manhã aqui? Que nós temos de novo para aprender de uma parábola que já tem a explicação do próprio Jesus? Podemos ir embora? Levantar e ir para casa? Terminamos cedo hoje? Não, né, irmão? Sempre há coisas novas para aprendermos da palavra de Deus. Texto áureo desta manhã, texto central da nossa lição. Vamos lá, agora todos juntos vamos recitar esse texto. No 3, 1, 2, 3. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesta hora. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Teu direcionamento, precisamos, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento para compreender as verdades bíblicas, nos ajuda, Senhor, a aprender nessa manhã, que mais uma vez não seja só conhecimento, que não seja só informação, mas que seja algo prático para as nossas vidas e aplicável todos os dias. Em nome e para a glória de Jesus que eu oro neste momento. Amém. Nós temos como objetivos da lição nesta manhã, assim como conhecer que assim como o plantio, o cultivo de qualquer vegetal, a semeadura da palavra de Deus possui um processo. Então, plantar algo não é simplesmente ir lá jogar uma semente em qualquer lugar e esperar que você vai ter uma colheita extremamente abundante. É assim que o agricultor faz? Não, existe todo um processo, um tratamento, uma forma de fazer, e Jesus vai nos mostrar através dessa parábola o que acontece com cada tipo de situação onde a semente é lançada. Isso a gente vai fazer algumas analogias aí com o plantio de ervas de verdade, com aquilo que ele estava ensinando lá naquele momento. Então nós vamos conhecer o processo que é de plantar algo e entendendo isso a partir da parábola do semeador que está semeando a palavra de Deus. Perceber que existe um mundo espiritual, há ações malignas para que a semente não germine. Se você vai pegar um dos pontos ali, o primeiro inclusive, local onde a semente cai, claramente Jesus está mostrando que houve uma interferência externa também, para que a semente não germinasse. E a nossa prática, mesmo após sermos cristãos, devemos continuar sendo boa terra, deixando que Deus cultive as sementes do reino em nós. A gente muitas vezes é acostumado, irmão, a ouvir aquilo que, eu recebi o evangelho uma vez, e é isso, já está tudo bem, eu não tenho que aprender mais nada, eu não tenho que fazer mais nada, porque aquilo que eu recebi, a única semente que Deus tem para frutificar na minha vida é a semente da salvação. É isso? Não, não é isso. Então nós, como cristãos, também devemos entender que temos que ser terra boa para a semente do evangelho, que a salvação é apenas o primeiro passo, é apenas o início daquilo que Jesus espera que nós frutifiquemos ao longo da nossa caminhada cristã. O nosso texto bíblico inspirativo de Mateus, que nós lemos agora há pouquinho, Jesus vai contar uma parábola do semeador. E ele faz ali no texto, no final da parábola, ele faz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A irmã Marilza veio aqui, leu uns 10 versículos que dizia tudo a mesma coisa. O que eram os versículos que ela leu? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ali, João, quando ele está escrevendo o Apocalipse, ele repete isso em todas as cartas às 7 igrejas da Ásia. O que você acha que isso significa? Tem relação com o que Jesus falou lá. Você tem ouvido?
Ouvido, de ouvir. Você tem ouvido? Sim, não temos nenhum deficiente auditivo aqui não, né? Amém. Se tiver, a gente ora também, irmão, não tem problema. Se você tem ouvidos, é para ouvir. É isso que ele está falando. E esse ouvir não é o simples fato da audição. Não é o simples fato de entrar a informação e você processá-la no seu cérebro. Não é esse ouvir que está falando. O ouvir que Jesus fala e o ouvir que Jesus também está falando lá no Apocalipse, através do apóstolo João, é a capacidade de entender e praticar. O Espírito está falando uma coisa para você. Então, se você tem a capacidade de entender, faça. Por quê? Se você vai ler a carta lá, vejo que você tem essa coisa boa, mas você tem essa coisa ruim. Jesus está falando só por falar? Só para dizer, você não é perfeito? É só por isso que ele está falando para a igreja? Não, ele está dizendo assim, o Espírito Santo está te alertando com relação a esse fato que eu acabei de falar. Então, preste atenção e mudem, porque a sequência do texto, ou antes, às vezes está antes, às vezes está depois. Está falando assim, ao vencedor. Se vai ter um vencedor, vai ter perdedor. E aí? Você tem a escolha de ouvir o que o Espírito diz à igreja e ser o vencedor. Mas você tem a escolha de não ouvir o que o Espírito diz para a igreja e ser perdedor. E essa é uma coisa que hoje se prega muito pouco pelas igrejas por aí, a gente vê. É raro quem fala que ainda que tem inferno, que gente vai para o inferno sim. E Jesus deixa isso claro, e o Apocalipse é muito claro que vai haver condenação de pessoas que não se arrependerem, que não confessarem a Jesus e não mudarem as suas vidas. Mas as cartas são escritas para quem mesmo? Vai ter perdedor na igreja, irmão? E aí? Esse é o problema. Acredito que trato com cristãos aqui só. Amém? Amém. E aí? Vai ter perdedor na igreja. E o que faz, irmão? Para não ser um perdedor dentro da igreja. Que além de ser... De você não, né? Além da pessoa ser um perdedor, de chegar lá no final e descobrir que ela vai para o inferno, ela perdeu a vida dentro de uma igreja porque não ouviu aquilo que o Espírito Santo estava falando. Aí a gente traz lá para a nossa parábola de volta. Então você entendeu lá o Apocalipse, a chamada de atenção do apóstolo quando ele está escrevendo, gente, preste atenção, o Espírito Santo está chamando a atenção de vocês com relação a isso, porque existe um prêmio para quem vencer. Fique firme, vocês vão sofrer perseguição, alguns de vocês vão ser jogados na prisão, outros vocês estão se distraindo com os ensinos que não é de Jesus, volta, se arrependa, mude, por quê? Porque vai ter um vencedor. Beleza? Beleza. E se não for vencedor, só tem duas opções, tá, irmão? É perdedor. Simples. Não tem meia conversa. Aí você volta lá, então, para a parábola do semeador. Jesus termina falando o quê? Quem tem ouvidos, ouça. Jesus termina, vou traduzir aqui para nós. Jesus termina, preste atenção no que eu estou falando. É isso que ele está falando quando ele fala essa parábola. Ele não fala isso com tanta frequência, fala isso em alguns outros momentos sim. Mas tem momentos que ele vai dizer assim para os discípulos e para quem estiver ouvindo, preste atenção no que eu estou falando. Quando alguém fala assim para você está lá assistindo uma aula, ontem teve curso teológico, eu falei algumas vezes para os meninos assim, preste atenção nessa parte. O que significa? Na sua aula, que será cobrado, vai cair na prova. Geralmente o aluno é assim, professor, o que vai cair na prova? Isso aí vai cair na prova? Por que ele pergunta isso? Porque você fala, não é importante. Só que isso que Jesus falou, e agora eu vou usar essa mesma analogia, vai cair na prova, irmão. A parábola do semeador vai cair na tua prova. Que prova? Essa que Jesus vai fazer lá no final com você. O que você fez quanto igreja, quando você sabia que existia uma semente para ser plantada? Essa é a prova. E aí, qual que é a média para entrar no céu? Qual que é, irmão Marildo? Qual que é a média para entrar no céu? A diretora do seminário falou aqui. Qual que é a média para entrar no céu?
Nota máxima, 10. E aí? Essa é a média de entrar no céu. Ah, o 10 então é que eu tenho que salvar o universo inteiro? Não, não é isso 10. O 10 é você ouvir o que o Espírito está dizendo para a igreja e você fazer o seu melhor, de verdade, não é o seu melhor que, eu acho que isso aqui é o melhor, tá? Não, o seu melhor com toda a convicção do seu coração e a fé que você tem em Jesus, que você dedicou a sua vida na semeadura da palavra de Deus. Essa é a prova que os salvos recebem na sequência, após a sua salvação. Se eu não pregar o evangelho, eu vou para o inferno? O que você acha? Pergunta pro coleguinha do banco aí. Alguém já te perguntou essa pergunta aí? Se eu não pregar o evangelho, pergunta para ele, se você não pregar o evangelho, você vai para o inferno? Deixa ele responder, é para pensar aí, irmão, 30 segundinhos, pensa de verdade, assim. Se você nunca parou para pensar nisso, pense agora. Se eu não pregar... É verdade, eu sou crente, mas se eu não pregar o evangelho, eu vou para o inferno? O que você acha? Hã? Ali, nessa região que está a parábola do semeador, tem uma sequência de outras parábolas. Se você rodear o texto ali, você vai ver que tem joio, você vai ver que tem talento, você vai ver que tem um monte de outras coisas circulando essa parábola. Por quê? Jesus ele não trata de coisas de forma desconexa. Por mais que às vezes ele use a parábola e ninguém entendeu nada de início, o contexto em que está acontecendo as coisas não são desconexos. Jesus não lançou um negócio ali e se virem agora aí. Não. Tudo segue uma ordem e uma forma de explicação. Você recebeu um dom de Deus chamado salvação, graça, dom gratuito de Deus para a sua vida, amém? Se não recebeu, a gente já pode resolver agora também. Tem alguém aqui que não tem certeza da sua salvação, meu querido? Todo mundo bem? Morrer vai para o céu? Sim, tem que ter certeza, irmão. Não pode ficar. Se tiver dúvida, é porque não tem certeza. Amém? Se tiver dúvida, levanta a mão, a gente pausa aqui, a gente vai dar um jeito aqui de você ter a certeza que você vai para o céu. Esse jeito não sou eu que dou, tá? É através de Jesus. Amém? Tudo bem nessa parte. Então, beleza. Você recebeu o seu dom, que é a sua salvação. Seguimos então. Na sequência, Deus ele te dá algo que daí tem uma parábola até com o nome disso, que se chama dons e talentos para você trabalhar. Então Jesus chega na sua mãozinha, o Amarildo é treinado, militar. Para ele eu vou dar mais trabalho porque ele aguenta. Vai levar 10, pagar 10, Amarildo. O que é para o Amarildo fazer com os 10 que ele recebeu? Parábola do talento. Multiplicar. Quem mandou multiplicar? Na parábola lá. O Senhor do indivíduo que deu o talento. Mandou multiplicar. Agora eu vou trazer para a tua vida. Quem que é o teu Senhor? É mesmo? E o que ele mandou fazer? Aí, beleza, já vamos chegar onde nós vamos chegar, tá? Então Marildo recebeu lá os 10 dele, a irmã Roseli tá meio contundida do joelho, vai receber só 5. Então, para ela um pouquinho mais lenta, então 5, para fazer o que com 5? Multiplicar. Aí não vamos fazer com a Luana, não. O Vitor tá lá longeão, tá lá e tal. Pro Vitor que tá lá, agora ele é pai, atarefado, vou dar 2 só. Recebeu 2. Então, daí vai lá o irmão Amarildo, pegou os 10 dele e fez mais 10. O patrão chegou, excelente, muito bom. Chegou uma Roseli lá, arrastandinha a perna assim, devagarinho, levou mais 5, foi 10 de volta. Aí chegou o Vitor que também era o servo, que também recebeu o talento, e aí ele falou, sou pai agora, meu filho toma tempo, às vezes eu tenho que me dedicar muito a ele, eu tenho que trabalhar fora, e são muitas as atividades, e tô de volta o teu 2 talentos. O que aconteceu lá na parábola com este servo? O que aconteceu na parábola com esse servo, irmão?
Seu inútil. Foi isso que falou, não foi? Está escrito lá. Servo ruim. Servo ruim, eu te dei 2. O mínimo era você ter feito o quê? Pô, onde? No banco para render. Aí, trazendo para a nossa realidade, o talento que Deus te deu não é para você pôr neste banco. Para render, não. Tá? Às vezes a gente quer, eu pus no banco da igreja, fiquei lá a vida inteira rendendo. Não é assim. E ele faz o que com os 2 talentos? Vitor devolve, joga lá na mão do Amarildo que ele desenrola bem. E faz o que com o servo? Não é simplesmente tirou o que ele tinha. O que aconteceu com o servo? Foi lançado aonde? Foi lançada onde, irmão? Vocês conhecem essa parábola, acho que até já falamos aqui dela. Foi lançada onde o servo que não fez nada com o que recebeu, irmão? Nas trevas exteriores. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dente. Voltamos para a pergunta inicial. Você perde a sua salvação se você não prega o evangelho? E aí? Você começa a pôr a sua salvação em risco quando você não obedece aquilo que o seu Senhor mandou você fazer. Já tinha pensado dessa forma? Quando somos servos desobedientes, nós começamos a arriscar. Primeiro, porque desobediência é pecado. Segundo, que a tarefa que Jesus deixou para que nós fizéssemos é tão importante que ele chega a te provocar. Você quer mesmo colocar em risco a sua salvação por não levar o evangelho àqueles que ainda precisam ouvir? Fica para você pensar. O Vitor não tem 2 talentos, tá? O Vitor pode receber 25, que ele dá conta. Mas e você? Vamos começar devagar. Quantos talentos você acha que Deus colocaria na sua mão, no seu nível de caminhada cristã, no seu conhecimento? O que você dá conta? Acho que Deus tinha que pôr um 0,25 aí para mim. 25 centavos de talento. Às vezes, irmão, você tem a condição de trabalhar ali, vamos usar essas margens de pensar, com os 10 talentos. Deus teria como te dar 10 talentos para você trabalhar, porque Ele sabe que você tem condição de trabalhar com os 10 talentos, mas você não quer pegar. Você não quer fazer. Você não acha que não é muito para mim, Jesus. Dá meio só. Então, a gente sempre vai ser cobrado, e a Bíblia nos fala que quem souber muito vai receber bastante cobrança. Isso não é para você parar de vir na EBD, tá, irmão? Não é para isso que serve. Quem souber pouco vai ter menos cobrança, mas vai ter cobrança para todo mundo. Compreendem? Sim? Tudo bem? Por que nós fazemos então aqui? Ainda temos o resquício da conferência missionária aqui. Por que nós fazemos conferência missionária? Qual é o objetivo? Estamos no mês oficial de missões na Igreja Batista Independente de Cascavel. Semana passada tivemos 3 ministrações muito abençoadas do missionário Jansen, que esteve aqui, falando algo que às vezes a gente até não tinha percebido, ou nunca se parou para pensar daquela forma, como funciona o chamado missionário de alguém. Então você ouviu tudo isso semana passada e nós ainda continuamos. A aula de hoje é sobre missões, é sobre semeadura. Continuar plantando, continuar semeando o evangelho, a palavra de Deus na vida daqueles que ainda precisam ouvir. Tudo bem? Não fica triste não, irmão. Você dá conta de 10 talentos que eu sei. É só você ficar ligado aí. Fica feliz. Se Deus falar, você leva 10. Eu levo 10, então. Eu vou fazer. Vou desenrolar. Por quê? Porque Deus botou fé em mim, que eu tenho condição. E além de botar fé em você, Ele botou Jesus em você, irmão, que é para você fazer essas coisas aí. Seguindo, então.
Mas ainda missões continuam a ser um desafio da igreja. A igreja cristã continua a enfrentar barreiras, obstáculos naturais da pregação do evangelho. E a parábola do semeador mostra isso, que existem obstáculos naturais quando a palavra ela é pregada. Então você vai ver, por exemplo, você pega aí missões transculturais. Existem obstáculos para a pregação do evangelho? Com certeza. É um povo diferente, é uma cultura diferente, é uma língua diferente. Você não consegue, muitas vezes, simplesmente chegar igual você chega no seu vizinho ali na frente. Você vai falar com o vizinho do evangelho. Os forasteiros vão lá fazer um impacto de carnaval em alguma cidade. E aí? Aí ele bate palma na casa da pessoa. Oi, você já ouviu falar de Jesus? No Brasil dá. No Iêmen não dá. Na hora você vai preso, você no mínimo vai ser deportado. Então, o evangelho ele encontra obstáculos que são naturais das características dos locais onde está sendo pregado. E tudo isso a igreja tem que aprender a lidar e trabalhar com a situação. Isso não deve ser motivo para que a igreja deixe de semear. Se você olhar bem para a parábola, quais terrenos receberam a semente? Quais? Jesus citou alguns. Quais receberam? Ele cita os terrenos, mas quais receberam a semente? Todos, irmão. A semente é para todos. É porque vai plantar, é porque é o difícil de plantar, é o que alguém vai tentar roubar. Mas a semente ela é lançada em todos. Isso é um ponto para você pensar, porque muitas vezes a gente entra na situação ali de, será que eu tenho que pregar para esse? Eu acho que esse podia morrer logo e ir para o inferno. Ai, misericórdia. Irmão, para que tem crente que não tem essas ideias de vez em quando, que o Lula não podia morrer. Do nada, sim, só morrer. Não sei, aí não é crente, na minha cabeça não é crente. Irmãos, a gente é ruim naturalmente, tá? Não adianta você falar, eu sou bonzinho e legalzinho. Não, irmão, você não é bonzinho e legalzinho. Jesus que faz você ser melhor, faz você ser bom. Naturalmente você é ruinzinho, chatinho, ninguém gosta, incomoda, a gente tem uns pensamentos pecaminosos, horrível. Isso é a nossa natureza. Mas o evangelho chegou em você. Ruinzinho, chatinho, que queria que os outros morressem. Não chegou em você, irmão? E você mudou de vida, amém? Só metade mudou, a outra metade tá ruinzinha ainda. Mudou ou não mudou, irmão? Não, tem os 30% que tá no pecado ainda. Vai, irmão, mudou de vida? Dá muito trabalho conhecer gente nova. Eu não gosto de... Eu era mais assim, graças a Deus isso tem mudado. Tá? Eu até abraço algumas pessoas hoje. No geral, não relava em ninguém não, irmão, de verdade. Então Deus tem que ir mudando essas coisas em nós. Para quê? Para quê? Aí agora pensa assim, como as pessoas me veem? Importa como o que as pessoas pensam de mim? Para você pregar o evangelho importa muito. Como as pessoas me veem? Eu sou uma pessoa agradável, eu chego no lugar. Ou eu chego no lugar, primeira coisa que eu faço... Tem senha do Wi-Fi aí? Sim ou sim? Hoje a gente vive nessa era. Tudo é por aqui. Hoje os ambientes, a coisa mais comum de você ver a gente com isso aqui na mão. Tá lá a rodinha das pessoas, cada um com o seu. Então, hoje as relações elas têm se tornado mais difíceis. E você desenvolver um relacionamento profundo é mais complicado. E por isso a igreja deve também usar esse mecanismo, e você ouviu isso na conferência missionária, isso aqui deve ser não só um mecanismo de assistir TikTok, Instagram, YouTube, sei lá mais o que tem para ficar vendo hoje, Twitter, Facebook. Não só para você ficar vendo as tragédias e os acontecimentos do mundo, mas além de ser isso, ser também uma ferramenta da pregação do evangelho. E olha que interessante isso aqui. Você não precisa ser tímido.
para falar de Jesus com isso aqui na mão, porque ninguém está vendo tua cara. Mas aí, você vê o crente usando isso aqui para falar de Jesus? Vê? Esses dias alguém comentou se o pastor Eliezer tinha rede social, não sei o quê. Eu falei, tem. Vamos abrir lá. Só tinha coisa de igreja. Não tem uma foto dele, irmão, na rede social dele. Só tem coisa de igreja, de Jesus, de missões, de evangelho. Só isso que tem na rede social do pastor. Então a minha tem que ser assim? Não, irmão. Não quer dizer que você tem que tirar todas as tuas fotos, tira aquelas que não são muito crente. E troca elas por pregação do evangelho. Usa o seu story, em vez de você só postar sua comida que você come, fazer inveja nos outros, para colocar lá um versículo de evangelização. Se já está difícil ter relacionamento, justamente porque a tecnologia vem para aproximar e ao mesmo tempo afastar, isso se torna difícil, nós devemos aproveitar esses mecanismos para tornar o nome de Deus conhecido. Mesmo com o desafio do plantio e diversos tipos de solo, a igreja enfrenta a própria forma de agir como tropeço para o crescimento no reino de Deus. Isso eu estou falando aqui desde que eu comecei essa aula, que você pode ser o seu próprio impedimento para que o reino de Deus cresça e se desenvolva. A parábola do semeador especial faz referência ao reino de Deus e como cada pessoa responde ao evangelho. Cada um de nós que fomos alcançados e salvos pela graça precisa entender que tem uma missão, um alvo, um desafio, alcançar outros com a mesma palavra, a mesma graça que nós fomos alcançados. Você não foi alcançado por Jesus apenas porque Jesus achava você lindo, bonitinho, fofinho e queria você perto de Deus de volta. Esse pode ser um ponto? Pode. Jesus te ama muito e por isso ele fez o que ele fez por você. Mas ele não simplesmente fez o que ele fez por você para você estar aí, existindo. Primeiro, qual é a boa terra que germina? Naturalmente, os agricultores acredito que vão confirmar, o lavrador cuida da terra antes de lançar a semente lá. Então existe todo um preparo para que você faça um plantio. Mas mesmo assim existem os fatores externos que devem contribuir. Por exemplo, tem que chover, tem que ter sol. Se só ficar de noite, cresce alguma coisa? Não. Se só chover, cresce alguma coisa? Também não. Então, existem condições adversas que você não controla. Estação própria, algum tipo de fertilizante, mas o nosso desafio não é saber qual terra é boa, mas plantar as sementes da palavra de Deus a todos, sem nenhuma distinção. O texto fala lá na parábola, e o semeador saiu a semear. E eis que ele buscava terras adequadas para o plantio. Tem isso na sua Bíblia? Alguma Bíblia hoje pode ser que tenha. Porque muitas igrejas têm justificado não fazer missões porque acham que tem outra coisa mais importante para investir. Mesmo sabendo que a beira do caminho, espinho, solo rochoso não são naturalmente adequados para plantio, por que o semeador plantou ali então? Por quê? Você está olhando lá. Está cheio de pedra ali. Vou plantar. Você faria? Parece que vai dar certo. Tem tudo para dar errado. E dá errado. Mas por que então? Plantou. Lançou lá. Beira do caminho. Que na minha cabeça, geralmente eu tento mentalizar essas situações. E o semeador saiu a semear. Na minha cabeça vinha um cara andando. E algumas sementes caíram à beira do caminho. Ele joga assim com a mãozinha pro lado, cai na beira do meio-fio, irmão. Esse na minha cabeça é assim que caiu. Caiu na beira do meio-fio. O que cresce na beira do meio-fio da tua casa? Mato. Mas não precisa nem você jogar nada lá. De repente ele vem. Mais uma semente. Já viu crescer do nada uma árvore muito frutífera, linda, maravilhosa, na beira assim? Sem ninguém pôr nada lá?
Volta a pergunta. Então por que que o semeador jogou a semente na beira do meio-fio lá no lugar? Por quê? Oportunidade? Ser justo? O ensinamento para nós dessa parte aqui é mostrar que, independente do tipo de solo que a gente acha que é, a oportunidade de ouvir o evangelho, ela deve ser de todos. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu acho que vai dar certo. Às vezes a gente olha, eu já fiz isso, e eu garanto que muitos já fizeram também. Você olha para essa pessoa, não, eu não vou falar para ele que eu vou só perder meu tempo. Eu não tenho, porque olha a cara desse indivíduo. Claro, ele quer ir para o inferno, entendeu? Está escrito nele que ele não quer ser salvo. Eu não vou gastar meu tempo. Ele tem o coração muito duro. Por que que eu vou fazer isso? Aí a gente vai além, né? Ele quer ir para o inferno, ele é ruim, ai, não adianta. A gente usa até a Bíblia. Por que que eu vou jogar pérolas aos porcos? Quem já não usou essa aí? Ai, ele é muito ruizinho. Eu vou ficar jogando a palavra de Deus tão preciosa, perdendo com esse indivíduo pecador aí que... Quem decide isso, irmãos, não somos nós. A nós é incumbido pregar o evangelho a todas as pessoas. Você vai lá para Marcos 16:15, ide por todo mundo. A quem? Toda criatura. A todos. Essa é a nossa tarefa. Nós estamos falando de a semente ser pregada, né? E pregar o evangelho. Mas esse terreno também pode ser dentro da igreja. Você vai lá, então não vou falar. Quer adiantar meu negócio aqui, ó. Às vezes, a beira do caminho está aqui dentro. Às vezes, o terreno, porque eu disse para você lá no começo que a semente que é plantada na sua vida não é apenas a sua salvação. É algo mais que Deus quer frutificar em você para que você cresça e desenvolva. Sim, sim. Mas aí a beira do caminho é você. Muitas vezes, sou eu. Quer ver a beira do caminho acontecer na hora da pregação? Pega isso aqui na mão. Eu estou anotando a mensagem, irmão. Algum até tá. Mas o que eu já vi, sente no fundo da igreja, irmão, misericórdia do céu, se tem um negócio que distrai, os irmãos do fundo são muito crentes, viu? Por prestar atenção nas coisas. Porque os irmãos da frente atrapalham. Irmão do céu. Os irmãos do fundo vê tudo de errado que tem na igreja. Então você acha que você pegou o celular na mão e ninguém viu o que você estava fazendo? O irmão do fundo viu, a irmã Paula sabe. Ela senta lá onde ela está. Quem está na galeria também, está vendo, daí vê de outro ângulo. Você. E aí, irmão, já vi gente assistir jogo na hora do culto. Tá? Pega o celular, vê se o time está ganhando. Vê se está tudo certo na empresa. Vê se está tudo certo nas conversas do grupo da família. Tá a família inteira aqui, mas ele entra no grupo da família para ver se a família conversou. Isso tudo é beira do caminho, irmão. O que aconteceu com a semente que caiu na beira do caminho? Quem que veio pegar? Ah, mas o diabo gosta da palavra de Deus? Se for para tomar ela de você, ele vem e toma, irmão. Se for para impedir que você preste atenção, receba e frutifique, ele vem e pega para ele mesmo. Depois ele joga na rua ali, faz qualquer coisa. Ele não vai praticar, né? Entendeu? Às vezes a gente está aqui dentro e a gente é o solo rochoso. Ah, isso é lindo, olha, me emocionei com isso que o missionário falou agora. Isso é o solo rochoso, está escrito lá. A palavra vem até recebido com alegria. Nossa, que incrível, pregarei para milhões de pessoas. Chega ali fora, mas cansa pregar para milhões de pessoas, né, irmão? Eu gosto tanto da minha casa, da minha cama, da minha cidade. Ter que ir lá no Japão. O Japão é tão longe, eles dormem de dia e ficam acordados de noite. Aí você vai puxando coisas para o seu solo rochoso ali, ó, que aí a sementinha que estava lá até queria pegar uma raizinha daquela sufocada. Aí você, às vezes, você é o espinho e a erva daninha dentro da igreja. O que é o espinho e a erva daninha?
Aí tá lá o irmãozinho animado do seu lado. E ele recebeu a palavra de Deus e você, mas irmão, não vai muito por aí não. Não é bem assim do jeito que o pastor falou lá. Ó, o espinho aí, espetando o irmão do lado. Não é desse jeito aí, irmão. Você não precisa fazer assim. O que a erva daninha ela faz com uma planta saudável? Ela sufoca. Então, muitas vezes, nós somos as pessoas que têm sufocado o irmão saudável do nosso lado. Tá lá o irmão todo animado, querendo fazer, daí você olha assim para ele e fala assim, nossa, cansei só de ver ele fazendo. Tem, irmão. Aí os fofoqueiros, a irmã Roseli que tá falando, não é eu. Tem os fofoqueiros, o que mais que tem? Tudo as ervas daninhas. Onde está isso? Falei alguma coisa de imundo? Vixe, a igreja está feia então, né? Tá aparecendo só coisa ruim aqui. Os fofoqueiros, os críticos, os que sufoca, os que não quer. Tem alguém saudável aí para fazer alguma coisa? É assim que a gente tem visto, Se nós, que somos a igreja, temos visto a igreja desta forma, imagine as pessoas que não gostam da igreja. Como eles têm visto a igreja? Qual é o seu testemunho de semeador? Antes de examinar a terra em que você vai plantar a semente, faça um exame do seu próprio coração. Você tem espalhado a semente da palavra de Deus a todos ou você tem feito distinção? Ou você mesmo está sendo uma terra ruim? Essa é a reflexão que a gente tem para fazer agora. Tá? Seguindo, senão a gente vai atrasar muito. 10h30. Como sermos mais eficazes na nossa missão? Está escrito ali, comentário retirado, porque o autor falou uma coisa que eu não concordo com ele. Tá? Isso, vai lá procurar o que ele falou. Abre lá. Ele dá a entender neste momento, nós estamos tratando da parábola do semeador, tá? Ele dá a entender com o comentário dele que pode haver algum problema com a semente. O que é a semente na parábola do semeador, irmão? E você concorda que pode haver algum problema com a semente? Então, é isso, tá? É isso que ele falou ali. A semente que está sendo plantada é a palavra de Deus. Não há problema com a semente. Pode haver problema com quem está plantando, pode haver problema com o solo. E pode haver condições adversas, que eu falei antes lá, a questão da agricultura. Mas a semente que a gente tem para plantar é a mais evoluída que você possa imaginar. Para dar 30, 60 e 100 por um, irmão, o negócio tem que ser muito bom. E é. Porque aquilo que você tem para plantar na vida de outras pessoas é a salvação em Cristo Jesus. Não tem nada melhor que isso aí. Então não há falhas na semente. Tudo bem? Seguindo. Aí eu falei, o trabalho do missionário transcultural deve ser focado, então, em avaliar o terreno, a forma como ele vai fazer para plantar. Jesus, ele fala na parábola ali, que o que frutificou era terra boa. É possível fazer um terreno cheio de pedras se tornar uma terra boa? É? O que você acha? Pensa na terrinha de verdade aí. Fundo da tua casa, você quer plantar uma cebolinha lá. Mas você chega lá no lugar, tá cheio de pedra. O que você faz? Vai no mercado e compra cebolinha. É isso que você faz, que eu sei. Não vai plantar nada mais. E às vezes é isso que a gente faz. Você olha para a terra ruim, não dá para plantar aqui não. Mas, se você parar para pensar, o terreno que tem pedras, o terreno que tem espinhos e ervas daninhas, ele pode ser cultivado, desde que preparado. Preparado a trabalho, irmão? Aí às vezes você ouve o missionário, 2 anos e meio, 3 anos no campo, ganhei minha primeira alma para Jesus. E pô, o que você está fazendo aí? 3 anos para ganhar uma alma para Jesus? Sabe o que ele está fazendo lá? Preparando a terra. Não é instantâneo. Em diversos locais que você vai levar o evangelho, a terra precisa ser preparada para receber a boa semente. Certa vez o missionário Jansen comentou mesmo, a mãe dele até num culto, comentou aqui em culto que eles estiveram.
Falou assim, no Japão, quando nós chegamos lá, o povo japonês ele é muito fechado com as pessoas de fora. Ele não é extremamente receptivo igual o brasileiro que leva para casa tomar café. A pessoa que ele acabou de conhecer. Ele é fechado. E o japonês ele começa a te dar abertura quando vê em você um bom exemplo. Você vê em você uma pessoa correta. A mãe do missionário Jansen contou que ela começou a conquistar os vizinhos na maneira como ela varria a calçada. Porque lá é o japonês que faz a limpeza da rua ali. Não vem o gari da prefeitura para limpar. É a própria pessoa que é obrigada a cuidar da frente da casa dela. Então, a maneira como ela começou a limpar a frente da casa dela, contribuindo para a limpeza da casa dos vizinhos, gerou uma abertura para uma amizade. Não é para pregar o evangelho ainda. É para uma amizade com aquela pessoa. Muitas vezes você vai enfrentar um terreno muito duro de plantar qualquer coisa. Mas isso não significa que é para você abandonar o terreno duro e ir lá no mercado e comprar pronto. Isso significa que é para você chegar no terreno duro, Deus, e aí a primeira coisa que é o investimento que você vai fazer, que eu considero que isso ali a gente coloca como... esqueci o nome. O nome bonito para adubo. Fertilizante. A gente coloca a fertilização no seu terreno, e a fertilização do cristão na hora de levar a mensagem do evangelho se chama oração. Quando você vem nas terças-feiras aqui orar pelo trabalho missionário, você está investindo em fertilização de terrenos duros por aí afora, onde outras pessoas estão trabalhando para que a semente possa ser plantada e ela possa germinar nesse lugar. Então a fertilização é algo que qualquer um de nós pode fazer no momento de tratar um terreno. Qual é o gasto que você tem em orar a Deus pela obra missionária? Nenhum. Um pouquinho de tempo. Raramente uma pessoa vai chegar para você e dizer, eu estou perdido e sedento, fale de Jesus para mim. Já aconteceu? Comigo já. Mas não é a regra. O que você vai pegar sempre é o ruim, tá? Dificilmente as pessoas estão abertas desta forma ali, chegam em você. Geralmente a pessoa ela não fala essa frase ali não, tá? Mas ela vai fazer assim, então, Flávio, e aí, tudo bem? Eu vejo que você é uma pessoa diferente. Tem algo em você, ó a pessoa, tem algo em você que te faz ser diferente tão bom que não tem em mim. E a minha vida é tão ruim e eu precisava de algo para ela ser melhor. Irmão, se você não prega o evangelho para a pessoa que falou isso aí para você, complicou daí, né? Então, Flávio, você não tem nada para me dizer? Sim? É uma oportunidade. Só que a gente espera que só aconteça coisa assim. Ai, Deus, então manda só esses para mim, que daí eu vou ter certeza que é para eu pregar o evangelho. Irmão, a certeza que é para você pregar o evangelho já está lá na Bíblia, tá? Já está escrito lá. É certo, não está escrito assim. É certo que todos devem pregar o evangelho. Mas está escrito lá, quem é discípulo, obedece, e é para fazer o quê? Pregar o evangelho. E às vezes você vai encontrar o solo ruim e duro mesmo. Por isso devemos estar atentos e preparados para reconhecer o terreno que estamos trabalhando para poder realizar o plantio de forma adequada. Já arrancou espinho, irmão? Já? Tinha uns espinhos que você não queria na tua casa. Você já foi lá arrancar? Ou deixou lá só? Já arrancou espinho? Já. A maioria já. Quem sabe os mais novos não sabem nem o que é um espinho, mas a maioria de nós já arrancou algum espinho em algum momento da vida. Precisa ter cuidado para fazer? Por quê? Você gosta de ficar furando a mão? Não gosta, irmão. Então você tem que ter o seu preparo para tratar com um terreno. Muito cristão, muitas vezes, ele termina de matar a pessoa que estava ali para receber o evangelho porque ele não foi ali adequadamente preparado para tratar com aquela situação. Por isso, vamos pensar, acaso conhecemos o coração dos homens? Do que o autor está falando aqui? De você não fazer acepção da quem deve ou não receber o evangelho.
Você conhece, por exemplo, seu próprio coração? A Bíblia fala que não, que a gente não conhece nem a nós mesmos, vai saber o do outro. Os processos de Deus em sua vida são diferentes dos seus familiares mais próximos de você? Com certeza. Cada um tem uma realidade que vive. O que isso significa? Que eu não vou tratar todos iguais na hora que eu for jogar a semente e levar o evangelho. Eu posso chegar e falar para a Luana assim: ah, Jesus te ama, morreu por você. Ela começa a chorar: tá bom, eu quero Jesus na minha vida. Nossa, simples. Aí eu chego na irmã Nilvana: então Jesus te ama, morreu por você. Tá, mas eu não pedi. Aí você faz o quê? Nunca tinha chegado nessa parte, né? A gente encontra a dureza nas pessoas. Precisamos fazer as seguintes perguntas como bons lavradores de Cristo. O que tem permeado o coração das pessoas nos últimos tempos? E aí eu convido você a ver o seu coração também. O que tem ocupado o seu coração ultimamente aí? Quais as necessidades da nossa comunidade, onde nossa igreja está plantada? Ah, a gente está num bairro que é considerado bairro nobre. Bairro nobre tem necessidade? O que você acha? Às vezes a gente acha que não. Porque na nossa mente, às vezes limitada, a gente pensa que necessidade é só dinheiro. Que necessidade é só casa, carro, isso necessidade. Comida. Raramente você vai achar alguém aqui, irmão, vou usar essa nossa quadra aqui, que esteja passando fome, tá? Mas é muito difícil ter alguém nesse quarteirão nosso aqui que está passando fome. Por quê? Porque nós estamos numa região de pessoas com uma condição boa de vida. Mas não significa que elas não têm outras necessidades. Às vezes o cara aqui, na hora do almoço, a mesa dele está cheia, e depois ele entra no quarto, começa a chorar e gasta tudo que ele ganha com um tratamento psiquiátrico e psicológico. Por quê? Porque não encontra sentido na vida, porque a depressão atinge, ele não sabe o que fazer para resolver, que ele está lá pendurado em remédio, ele não sabe o que fazer. Eu sempre falo que o trabalho desses profissionais é fundamental, mas se Jesus não entrar para mudar a história daquela pessoa, ela vai ser dependente do trabalho desses profissionais pela vida. Consegue entender isso? Ah, mas ele não tem necessidade, mas vai morrer, vai para o inferno igual. Entender, pastor Marcos, entender qual é a realidade do local onde você está inserido, para você saber como tratar com aquele terreno. Pastor Marcos, e a gente segue. Só um bizu para alertar os irmãos. Eu morava com a minha mãe no início, quando eu me casei, né? E eu vendia espetinho na rua para me manter. E nisso tinha um homem, ele era rico, rico, rico. Tinha quarteirões e quarteirões de casa alugada. Tinha fábricas, fazenda, tinha tudo. E um dia ele parou para me ver trabalhando na rua, né? Trabalhava com jaleco, tudo assim, né? E ele ficou mais de uma semana me observando. Aí eu chegava em casa, falava para minha esposa, falava para minha mãe, falava: ó, tem um rapaz assim, assim, assado, que ele fica o dia todo me observando. Ele fica do outro lado da rua me observando. E um dia ele foi lá, eu cheguei de manhã, que eu fazia lanche para os caminhoneiros. Aí ele comprou todos os meus espetos. Eu que era acostumado a trabalhar o dia todo, naquele dia ele comprou todos os meus espetos. Era 11 horas, eu voltei para casa sem nada, graças a Deus. E minha família até estranhou, né? Aí esse homem falou para mim: olha, eu fiquei observando você aqui por dias. Aí eu falei: eu vi, eu fiquei até assustado, né, no início. Aí ele falou assim, ele me mostrou, falou: tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Só que eu vejo que o espeto tem um cheirinho gostoso, e só que eu não posso pôr um pedacinho de carne. Eu daria tudo que eu tenho para poder pôr um pedacinho de carne na boca. Então aquilo lá me comoveu, porque ele tinha riquezas, mas não tinha saúde. Por isso, não cabe a nós dizer se uma pessoa tem ou não uma necessidade. Dizer se ela deve ou não receber o evangelho ou algo que você tenha da parte de Deus para entregar para a vida daquela pessoa. Como posso ser bênção para os meus vizinhos? Nem sei quem são meus vizinhos. Você conhece teus vizinhos? A Josi não vale. Conhece os outros também? Conhece teus vizinhos, irmão?
Eles te conhecem? Eles sabem que você é crente? Não. Às vezes ele pode ter dúvida, porque tá com umas coisas estranhas lá em casa. E aí? Como a igreja pode ser relevante em nossa comunidade? Você conhece a realidade do seu bairro ou da sua igreja onde ela está plantada? Você entende quais são os problemas espirituais, sociais que cercam essa cidade, esse bairro? Como você e os demais irmãos poderão ser relevantes diante dessa situação? Você consegue entender qual que é a realidade espiritual de Cascavel? Entende? Não é só o fato de, metade crente, metade não crente. Não é essa a realidade espiritual. A realidade espiritual é de entender qual é a dificuldade da pregação do evangelho aqui. Por que às vezes, uma coisa que o pastor Eliezer fala, por que aqui o cristão troca tanto de igreja? Por quê? Isso é entender realidade espiritual. Por que que a gente chega para pregar o evangelho, você fala, a pessoa parece que entendeu tudo que você falou e a vida dela não muda? E ela não consegue tomar uma decisão por Jesus. Por quê? Você vai em alguns locais, irmão, você prega para 5 pessoas, 5 recebem a Cristo, e você vê nelas uma sede, um desejo de mudar. Aí você anda um pouquinho mais e você faz isso de novo, e de novo, e de novo. Mas daí você vem para a sua cidade, e aí você prega para um, ele fala não, você prega para o outro, ele fala não, o problema deve ser eu então. Por quê? Muitas vezes você está fazendo do jeito certo, mas você deve compreender qual que é a realidade espiritual da sua cidade. E aí você vai entrar num outro aspecto que é uma batalha espiritual mesmo que ocorre. O diabo trabalha 28 horas por dia para que as pessoas não recebam a palavra de Deus, para que as pessoas não compreendam o que está sendo falado. Ele vem trabalhar dentro da igreja para que você não preste atenção naquilo que você está ouvindo. Ele vem trabalhar dentro da igreja para você coçar para pegar o seu celular. Ele vem trabalhar dentro da igreja para você se distrair. Ele vem trabalhar dentro da igreja para você achar a criancinha que está lá conversando ruim. A criancinha é criancinha, irmão, tá? Mas daí você, meu Deus, por que não acontece nada? Por que essa criança não cala a boca? E o pregador falando, por que essa criança não cala a boca? Por que não sei o quê? E você está só nos porquês. E você vai. Incomoda? Claro que às vezes incomoda, mas aí é você e Jesus, a sua mente lá. Vou abstrair aqui o fato lateral e vou prestar atenção, porque isso é importante para mim. Depois eu vou lá e pergunto pro pai e pra mãe se ele precisa de ajuda, se a criança está doente, alguma coisa assim. Seja também um irmão útil, tá? Às vezes está lá o pai e a mãe com dificuldade com a criança dele e a gente só fala mal. Então seja útil em ajudar, irmão, você precisa de uma força aí. Eu não vou bater no seu filho agora, mas a gente te ajuda. Quer ir lá no berçário? Eu vou com você. Para quê? Para você ser bênção na vida do seu irmão. Seguindo. Compreender o que é ser uma terra fértil. Em nosso país nunca se viu um momento tão produtivo para a pregação do evangelho. Oportunidades para se pregar, irmão? Tem. É isso que ele está falando ali. A gente não encontra dificuldades para pregar o evangelho se você quiser. Por exemplo, quero ficar de pé na praça e pregar. Pode? Pode. Quero pregar na beira da rua na minha casa. Pode? Pode. Quero postar na minha rede social. Deve. Então, o momento não te atrapalha em nada de fazer. Você tem, sim, algumas dificuldades que são naturais acontecerem. Tal lugar não quer que fale. Tudo bem, deixa as pessoas saírem de lá, depois você fala com elas. Dessa forma não querem que fale. Mas nada disso ainda é lei, é regra, que te proíbe de fazer. Então, devemos aproveitar o momento. Um tempo de muitas pessoas reconhecendo Jesus como Salvador, um momento que há grande fluxo de pessoas nas igrejas, multiplicação de mensagens nas redes sociais, atingindo milhões. Mas isso aqui, da mesma maneira que é bom, é ruim. Igreja deve ter fluxo de pessoas?
que você acha? O que é um fluxo? Fluxo é entra, sai. Isso é fluxo. Igreja deve ter fluxo de pessoa? Se tiver, irmão, tá errado. A pessoa vem e fica 3, 4 meses. Ah, não quero aqui, vou outra. Ah, daí fica lá mais 3, também não quero aqui, vou outra. É porque na igreja tem a poltrona especial de amamentação infantil. Eu nem tenho filho, mas eu estou preocupado com a poltrona especial de amamentação infantil que tem na outra igreja e eu vou para lá. Porque na outra igreja tem a cafeteria. Porque na outra igreja tem lá bilhões de brinquedos para as crianças brincarem no momento do culto. Porque na outra igreja, aí na minha igreja, na sua igreja tem a palavra de Deus. Ah, mas a palavra de Deus, né? Não é igual o brinquedo da criança. É isso que tem ocupado a cabeça dos cristãos. E aí começam os fluxos. Ouvi recentemente de uma pessoa, contou para a Luana, daí a Luana contou para mim. Ah, a pessoa era da igreja X, aí foi para a igreja Y porque estava meio cansada. Foi exatamente, não sei se aqui, eu acho que eu estou meio cansado daqui. A justificativa das pessoas, mano, não faz nem sentido. Eu tô cansado. Por que você quer sair? Porque eu só tô cansado daqui. Eu quero conhecer outra. Aí foi lá e conheceu a outra. Ah, a outra é muito grande. Nossa, é incrível, linda e maravilhosa. Mas de repente começou a falar umas coisas lá que eu tenho uma leve noção de evangelho. Não parecia muito crente. Então eu entendi que não era para eu ficar lá também. Aí vai para outra. Aí a outra é legal, porque a outra tem isso, tem aquilo, é preta, é rosa, é amarela, é azul. E aí fica o fluxo. As pessoas vêm às igrejas, elas ouvem o evangelho, mas aquilo não transformou as suas vidas e elas não entenderam ainda. Aí é gente para lá e para cá. Ah, eu vou na igreja que parece um shopping. Olha, a minha igreja parece um shopping. A minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo, a igreja não sei o quê, bababá. E não tem, só falta uma coisinha de leve na igreja, chama Jesus. Tem todo o resto. Fluxo de pessoas. Isso não é uma coisa boa. Mas a pergunta que não quer calar, onde estão os efeitos transformadores de uma sociedade impactada pelo Evangelho? Como está a sociedade ao nosso redor? Você considera que o Brasil foi impactado pelo Evangelho? Sim ou não? Por que sim e por que não? Quem não considera? Ergue a mão aí, vamos ver. Não, não foi impactado pelo Evangelho. Pode erguer a mão. 1, 2, 3, poucos. Quem considera que foi? Foi impactado pelo Evangelho? Levanta a mão. O restante está em dúvida, votou nulo, né? Não quis ter uma posição. Por que sim? A maioria falou sim. Por que sim? Por que foi? Como você comprova que foi? O Brasil foi impactado pelo Evangelho. Por quê? O que mostra palpável? Por quê, irmão Amarildo? Pode falar. Creio que em dois aspectos, dois momentos diferentes, né? Primeiro, quando a gente saiu da barbárie, a gente vivia, era uma sociedade indígena, onde é a lei indígena, então chegam aqui os primeiros que trazem uma ideia de evangelho. Não vou dizer que é o evangelho que foram os colonizadores, os portugueses. Então saímos de um lugar onde tinha a tribo que praticava canibalismo e não sei o que lá, tá. A gente sai daquilo ali e vem para uma civilização. O Brasil é civilizado. Isso já é um efeito do evangelho, mas não é a verdade completa de Cristo. E depois, quando de fato o evangelho genuíno chega ao Brasil, a gente sai de um país 100% idólatra, 100% mergulhado na mentira, para a luz de Cristo a verdade brilhar, a salvação, as pessoas conhecerem a Cristo. Então, eu penso que se hoje a gente já não está naquela escuridão completa, é porque o Evangelho trouxe luz. Se hoje a gente tem igrejas em muitos lugares, se hoje a gente já não vive mais a perseguição que os evangélicos viviam na década de 50 e de 60, que muita gente viu isso, talvez não aqui, mas nas grandes cidades, aqui no Brasil mesmo, o evangélico sofreu essa perseguição. Então, o evangelho mudou, transformou a sociedade de alguma forma. Infelizmente, né, a gente não continuou avançando como deveria,
mas o evangelho impactou o Brasil sim. Todo mundo compreendeu como o Amarildo falou, né? Sim. Houve um momento de impacto do evangelho? Houve. Isso não temos dúvida, tá? Mas agora, a minha questão é, 2025, você olha o Brasil, parece impactado pelo evangelho? Essa é a pergunta. Por que não? Esse é o ponto que a gente tem que parar e analisar. Tá, se Jesus vem, transforma, muda, é para tudo ficar bom, por que que você olha tá horrível? Ou você acha que tá bom? Quem acha que tá bom? Se você acha que tá bom, beleza, irmão, aí é você. Quem acha que tá bom? Levanta a mão. Tá, nossa, lindo, maravilhoso. Sou feliz na minha terra. Aí quem acha que não tá bom, você olha todo dia, gente do céu. Umas coisas que nunca acontecia, irmão. Você olha o jornal e fala, olha, uma novidade tragédica aqui. Por quê? Porque o cristão não está conseguindo impactar a sua sociedade. Não está, Pastor Marcos. Não está conseguindo gerar impacto que transforme a sua sociedade. Pastor Marcos vai falar, eu vou complementar, nós estamos finalizando. É que nem no passado, né? Eu falo para minha esposa todos os dias que nós temos que mudar a nossa tese, a nossa forma de pensar, de agir, porque em vez de nós levarmos a igreja para o mundo, nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Então isso aí não vai mudar em nada. Se nós não mudarmos o nosso raciocínio. Falar, não, eu estou aqui para levar Cristo para o mundo, não trazer o mundo para a igreja. Pastor Marcos acabou de responder, tá? Agora eu vou fazer a pergunta inversa. Eu fiz a pergunta, você está vendo a sociedade sendo impactada pelo evangelho? Não, não está. Agora inversamente. Você está vendo o evangelho sendo impactado pela sociedade? Com certeza tá. Tá aí a resposta. O negócio está invertido. Aí vamos complementar, que daí o tempo está curto. Vai ter o solo rochoso, mas ele é tratável. Vai ter espinhos e ervas daninhas, dá trabalho, mas dá para tirar. Nesses dois casos, o plantio e o cuidado é mais trabalhoso, exige mais tempo e disposição do semeador. O que você tem feito com a semente que você recebeu para plantar? Você tem sido o solo beira do caminho? Que o diabo interfere na sua vida, leva embora, você não frutifica? Você tem visto dificuldade na pregação do evangelho e por isso você acha que não deve fazer? Porque é tudo duro, tudo espinhento, tudo ruim. Como eu falei lá no início, todos de nós recebemos algo do Senhor para plantar. E o seu Senhor espera que você lá no último dia apresente algo para Ele. E o que você terá para apresentar lá no final? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós estamos aqui na tua casa, te louvamos e agradecemos por essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações no dia de hoje, que possamos realmente ser bons semeadores, que não olhemos a dificuldade, isso venha nos fazer desistir, mas que o seu Espírito Santo nos capacite e nos mostre maneiras de fazer um bom plantio para que tenhamos o resultado. Pai, que a nossa vida possa realmente impactar a nossa sociedade, que as pessoas vejam mudanças positivas e vejam que é a ação dos cristãos que estão trazendo essas mudanças para o Brasil. Pai, nós precisamos que a nossa nação seja transformada. E nós somos os instrumentos da transformação. E nós queremos que o Senhor nos use para que a nossa nação seja transformada. Para que esse povo te conheça, para a honra e glória do teu nome que nós oramos neste momento. Amém. Eu lembrei uma coisa, irmão, eu quero deixar a reflexão para você. Sexta-feira, eu li uma matéria sobre a morte do rapaz lá, o Charlie, nos Estados Unidos, que foi assassinado. Um pastor fez um comentário e ele fez o seguinte comentário. Começou-se um avivamento nas igrejas por causa da morte desse jovem. Muitos cristãos passaram a ser despertados. Muito difícil você via isso acontecer. O rapaz foi um mártir, irmão. Um mártir no Ocidente é coisa rara.
Ele ser um mártir despertou os cristãos dos Estados Unidos para um avivamento. Mas nós não precisamos esperar aparecer um mártir no Brasil. Nós não precisamos esperar alguém tomar um tiro para você pensar, meu Deus, a situação está difícil, eu preciso buscar Jesus. Você pode tomar a decisão desde hoje de mudar a sua vida e o seu coração e ser a mudança que o mundo precisa ver na sociedade. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.